Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa segunda aula da semana, né? Os nossos primeiros anos. Sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade aí o nosso capítulo, né? A nossa unidade 4. Então, eu falei para vocês na última aula que nós fizemos a abordagem dos tipos de mapas, né? Falamos também da questão, por exemplo, dos mapas temáticos, falamos também da situação dos mapas, que eles podem ser mapas que são básicos e que basicamente cada um carrega consigo as suas características, né? Principalmente nós falamos de algumas convenções cartográficas. E essas convenções cartográficas tem uma que chama bastante atenção, que é a questão da escala, né? Tanto é que eu coloquei ali para vocês, e aparece também no material do capítulo 4, a interpretação dessas escalas. Então, elas são importantes, importantíssimas, por conta de qual motivo, né? Porque basicamente são as escalas cartográficas que vão apresentar ali de forma reduzida o nosso território, né? Então, imagina você que quer representar o território brasileiro em um plano. Para isso, você vai precisar de cálculos, você vai precisar reduzir esses tamanhos para fazer essa representação, né? E aí aqui entram os cálculos matemáticos dentro da cartografia, né? Então, os cartógrafos trabalham com uma visão reduzida do território, sendo necessário indicar a proporção entre a superfície terrestre e a sua representação, certo? Então, aí nós temos esta proporção, ela é indicada pela escala, certo? Continuemos então. A escala representa, portanto, a relação entre a medida de uma porção territorial representada no papel e a sua medida real na superfície terrestre. Então, quando se trata dessa representação, vamos pegar ali, representar o estado de Mato Grosso em uma folha em tamanho A4, né? E aí nós temos, então, a realidade representada com cálculos matemáticos, sendo ali a sua medida real, né, como diz aqui para a gente no texto, que está sendo representada em um papel. Então, para isso é necessário essa redução desse território. Para isso é necessário, então, nós entendermos essa escala e como é que ela é feita. As escalas, elas são definidas de acordo com assuntos representados nos mapas, podendo ser maiores ou menores, conforme a necessidade de se observar o espaço, com maior ou menor nível de detalhamento, né? O que está dizendo aqui para a gente nesse texto? Que nós podemos ter escalas que são consideradas escalas grandes, né? E escalas que são consideradas escalas pequenas. Aqui o autor trouxe para a gente com maiores ou menores. Vai depender ali da necessidade de se observar esse espaço, certo? E quando se trata dessa escala, por exemplo, então nós temos a escala pode ser representada numérica ou graficamente. A escala numérica indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado, por meio de uma proporção numérica, tá? O que isso quer representar para a gente? O que isso quer dizer? Por exemplo, numa escala de 1 para 100 mil, 1 centímetro medido no mapa representa uma distância de 100.000 centímetros. Então, veja, né? Se nós tivéssemos uma régua, aqui não tem a régua, mas eu vou utilizar a caneta que é o que está aqui. Então, imagina, 1 centímetro da ponta aqui dessa caneta, né, que está representando para a gente uma régua, ela vai representar ali na folha de papel a distância de 100.000 centímetros, né? E esses 100.000 centímetros, eles vão aqui equivaler a 1 quilômetro na nossa superfície terrestre, né? Então, essa é a redução que se faz para representar ali a nossa realidade, certo? A escala gráfica em si. Então, nós falamos aqui basicamente da escala numérica, né, que foi a primeira. Essa escala numérica, ela aparece neste formato de representação, que nós temos de 1 para 100 mil, né? E agora nós vamos falar, então, dessa escala gráfica, tá? A escala gráfica é a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. É constituída de um segmento à direita, de referência zero, ou seja, inicia-se em zero, conhecido como uma escala primária. E a outro, né, no caso ali à esquerda, denominado de talõezinhos. A gente já vai ver essa representação. Ou escala de fracionamento, dividida em submúltiplos da unidade escolhida, graduados da direita para a esquerda. Então, a gente respeita essa direção, né? Essa graduação que é feita como se fosse numa régua, ela é
respeitado ali do sentido direito para esquerdo, tá? Basicamente, então, nós temos, na escala gráfica, não há necessidade de transformação matemática de centímetros para quilômetros ou metros. Nós vimos que na escala numérica anterior, aqui, foi necessário fazer essa transformação para nós termos ali a noção de quanto que isso equivale na realidade, né? Mais uma vez, aqui nós pegamos, então, uma escala de 1 para 100 mil, onde 1 centímetro medido no mapa representa a distância de 100 mil centímetros. Esses 100 mil centímetros, na nossa realidade, equivalem ali a 1 quilômetro na nossa superfície terrestre, né? Nós estamos falando especificamente de uma escala numérica, que é diferente totalmente da escala gráfica. Então, a escala gráfica, ela vai apresentar como se fosse uma régua mesmo de metragem, né? Ainda não há essa necessidade dessa transformação, porque a leitura ela fica mais facilitada, né? Então aqui nós temos, de um modo geral, podemos dizer que os mapas de pequena escala são aqueles que apresentam pouco ou pormenor, ou seja, aqueles em que a realidade foi muito reduzida, representam grandes áreas como o mundo, né? E aqui a gente tem, então, o mapa das cidades mais populosas. Lembrando que isso aqui é um mapa temático, né? Então, esse mapa temático, ele vai trazer ali essa característica da população. Aqui está representado para a gente esse mapa mundi e as cidades que apresentam ali essa maior concentração populacional, né? Ou as cidades que são ali mais populosas, que possuem esse número de habitantes muito elevado. Aqui, como nessa representação nós temos, aparece para a gente só as formas desses continentes, né? As formas do continente aqui representadas e os pontinhos que vão representar aqui para nós esse número populacional. Então, significa que essa escala, né, é uma característica de uma escala pequena, né, uma escala pequena representada aqui para a gente. Apesar de abranger uma área grande, essa escala, para nós, ela é considerada como uma escala pequena, certo? Porque foi muito reduzido ali a realidade, né? Vai apresentar pouquíssimos detalhes. Por exemplo, se a gente quiser enxergar aqui a cidade de Cuiabá, não é possível enxergar, né? Se eu quiser enxergar aqui Nova York, não consigo ver de forma um pouco mais detalhada. Então, a gente observa que isso aqui é uma escala pequena, tá? E aqui nós temos um outro exemplo também dessa escala que ela é pequena, né? Se tratando ali da distância territorial de alguns países, né? Então, temos aqui a Federação Russa apresentando ali, né, essa distância em quilometragem que ela é maior, aí acompanhado também dos outros países, né? Colocado ali, por exemplo, aqui na América do Sul nós temos o Brasil, né? Na América do Norte os Estados Unidos, aí temos a China, a Austrália. Então, esse mapa aqui representado para gente, né? Ele vai trazer ali essa representação dos países que apresentam a sua extensão territorial. Então, ele é um mapa temático que traz para a gente essa informação, e se tratando também da questão da escala, ele é um mapa totalmente de escala pequena, tá? Apresentado aqui, a gente não consegue, por exemplo, enxergar de forma um pouco mais detalhada nenhum território. Aparece para a gente só as informações ali que são necessárias, né? E aí nós temos, então, os mapas considerados de grande escala, que nem nós falamos lá no início da aula, né? Por outro lado, os mapas de grande escala são aqueles que apresentam grandes pormenor, ou seja, aqueles que a realidade foi pouco reduzida. Representam pequenas áreas como, né, concelhos, cidades ou bairros. Então, aqui a gente tem Montijo representado para a gente, né? Aqui até eles trazem a escala, que significa, né? Aqui está a escala gráfica. 1 centímetro desse mapa possui 400 metros, né? Representado. Então, aqui nesse mapa de Montijo é possível, por exemplo, observar a Igreja da Misericórdia, o hospital, o posto policial, né, o museu, a Igreja Matriz, as áreas ali de turismo, inclusive algumas ruas, né, e avenidas principais. Então, aqui há o maior detalhamento. E esse maior detalhamento significa dizer que ele é um mapa, então, de grande escala, né? Diferente do outro mapa que nós não conseguimos enxergar, por exemplo, aqui, um posto policial presente no Brasil. Não é possível,
né? Então, se não é possível, ele é um mapa de escala pequena. Nesse caso, como é possível a gente observar aqui, ele é um mapa de escala grande representado, tá? Seguimos então. Aqui nós temos um mapa, né, que é de conhecimento de vocês, Parque Mãe Bonifácia, né, bairro Duque de Caxias, ali a Praça Popular, muitos de vocês conhecem, creio eu, né? Então, nós temos aqui essas ruas, né, principais, aparece ali o nome dessas principais ruas dessa localidade aqui de Cuiabá, e ele vem ser basicamente o quê? Se a gente fosse encaixar ele na situação ali das escalas. Ele é um mapa de escala pequena ou ele é um mapa de escala grande, né? Nós acabamos de ver que tem a mesma característica, então, desse mapa apresentado aqui de Montijo. Então, esse mapa aqui da cidade de Cuiabá, essa representação, esse recorte, né, da verdade, da cidade de Cuiabá, ele também vai ser esse mapa ali de escala grande, tá? Nós conseguimos enxergar as ruas, as quadras, né, bem representado aqui pra gente nesse recorte, tá? E as escalas em si, né? Um dos elementos fundamentais de um mapa é a escala, nós já falamos. Essa indica os números de vezes que a realidade ela foi reduzida. Então, a gente tem ali uma fórmula para cálculo, né? Escala, distância do mapa, que é representado ali para a gente, dividido pela distância real. Essa é a formulazinha da escala, né? Com um contexto geral. Falamos da escala numérica. A escala numérica em si, para a gente recapitular. 1 por 500 mil. Aí está escrito. Lê-se da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros na realidade, né? Perdão aqui. Então, colocado para a gente aqui, 500 mil centímetros na realidade, tá? Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros, agora sim, na nossa realidade, né? Então, isso aqui vem ser uma escala numérica, ok? A escala gráfica, nós temos 0, 5, 10 quilômetros. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro do mapa equivale a 5 quilômetros da realidade. Então, esse aqui, esses passozinhos, são os talões que nós falamos lá no início da aula também, né, que vão representar esse 1 centímetro. Então, essa áreazinha da minha régua aqui, estou mostrando para vocês, equivale a 1 centímetro. Aqui nós já temos também 1 centímetro sendo representado, né? E 0, 5 e 10. Então, o próximo centímetro aqui está colocado de 5 em 5, seria 15. E o próximo, 20. E assim, né? Seguindo ali, então. Essas escalas numéricas, né? O que significa dizer, então? Quando se trata da escala numérica, nós temos 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes, né? Então, você reduz essa realidade em 500 mil vezes para ela, né, dar ali no espaço de uma folha ou ter essa representação ali numa folha de A4, por exemplo. A escala gráfica de 0 a 5 quilômetros, depois 10 quilômetros, então nós temos 1 centímetro, ou seja, 2 centímetros do meu mapa, 1, 2, 1, 2 novamente, 2 centímetros do mapa equivalem a 10 quilômetros da nossa realidade, certo? E aqui, na escala numérica em si, vocês viram que aparece sempre representado pelo número 1. O que significa dizer? Que esse número 1, ele é o numerador, como em matemática, né? Não muda a medida do mapa. E aqui representado para a gente, né? No caso aqui, 10 mil, 1 por 10 mil, nós temos o denominador. Esse 10 mil representa, então, a nossa área real, certo? E na escala gráfica em si, geralmente, quando se utiliza essa escala gráfica no Enem, tá? Quando se trata ali escala gráfica no Enem, utilizada em geografia, ela vem com essa representação aqui. Né? Aqui nós temos, então, 1 por 25 mil. E nessa representação, 1 centímetro no mapa equivale a 250 metros no terreno. Então, 1 centímetro do mapa equivale a 250 metros no terreno, né? Representado aqui. Então, 0, 250, o próximo 1 centímetro, 500,
O próximo, 1 centímetro, 750, né? Então, por isso, nós temos essa representação também, tá? As escalas grandes e as escalas pequenas. E aí tem uma explicação um pouco mais teórica, né, do que vem ser isso. Ao contrário do que se pensa, uma escala grande não é aquela que possui um número enorme, né? Se a gente fosse representar ali, ela vai possuir um monte de números, então ela é uma escala grande. Não. A escala de 1 por 5.000 é grande, pois a representação da realidade foi diminuída apenas 5.000 vezes, tá? Enquanto que na escala de 1, né, por 30 milhões, a representação da realidade foi diminuída 30 milhões de vezes. Portanto, a escala, né, de 1 para 5.000 é maior que a escala de 1 para 30 milhões. Vejam atenção para isso daqui. Nós temos uma representação totalmente de uma escala, que ela é uma escala numérica, que no caso não é uma escala gráfica. O que o texto está dizendo para a gente, né? Que a representação de 1 para 5.000 é maior que a representação de 1 para 30 milhões, certo? Você pode usar o seguinte raciocínio: 1 dividido por 5.000 é maior que 1 dividido por 30 milhões. Então, se a gente tem o número 1 ali, né, respeitando ali a fórmula da escalazinha que está aqui para gente. A escala, a distância real no mapa, distância no mapa e a distância real. Então, se nós formos colocar aqui, né, você pode usar o seguinte raciocínio: 1 dividido por 5.000 é maior do que 1 dividido por 30 milhões. Imagina você pegar esta caneta, que ela é única, né? E você dividir por 5.000 pessoas. Ela ainda vai ser maior do que se essa mesma caneta for dividida por 30 milhões de pessoas. Imagina, né? Então, por isso que acaba sendo ali maior. Aí a gente tem, então, quanto maior a escala, maior o número de detalhes representados. Então, se essa escala ela é grande, os detalhes apresentados para a gente, eles serão bem maiores, tá? As representações cartográficas mudam de nome conforme a escala, sendo que as cartas topográficas são representações de altitude, geografia, rodovias, cidades. Para isso, a gente tem ali uma tabelinha para melhor entendimento, tá? Que a gente já vai analisar ela agora. Então, deixa eu voltar para cá. Trouxe aqui para vocês o mapa de uso e ocupação do solo. É um mapa temático, para quem não conhece ou não faz ideia de onde é essa área. Essa aqui é uma área da nossa cidade, da cidade de Cuiabá. Né? Temos o ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4. Aqui nesse ponto 4 não aparece, mas aqui é a Arena Pantanal, tá? E aqui nós temos, então, todas essas representações. Aqui no ponto 7 aparece para a gente, então, o próximo do Shopping Pantanal. Lembra ali daquela parte que fala que é o Hot Wheels, né? Então, da representada, que é aquela construção que foi feita para a obra da Copa, que são os pontos que foram elevados ali no período de 2014, né? Para a realização da Copa de 2014. Certo? Então, aqui esse mapa vai carregar consigo a sua legenda. Em cor verde, nós temos, né? A vegetação. Em cor cinza, a área construída, áreas de solo exposto. Essa parte em vermelho significa as canalizações que são fechadas, né? A parte em verde, que aparece aqui no mapa, são as canalizações abertas e também possuem as áreas ali do seu leito natural desses rios, né? Além da representação do próprio rio Cuiabá, que aparece aqui para a gente nesse mapa. Aqui traz para a gente, então, uma representação dessa escala gráfica, né? Essa escala gráfica que também para a gente está sendo apresentada. Então, nós vamos ter, quanto maior a escala, menor a área representada e maior o nível de detalhamento. Então, nós vimos que nós temos aqui uma área que ela é representada em aproximadamente ali, a cada 1 centímetro do meu mapa, eu possuo 3 quilômetros, né? A cada 1 centímetro desse mapa, nós vamos ter 3 quilômetros. Apresenta, então, quanto maior a escala, menor a área representada e maior é o nível do seu detalhamento. A gente consegue, por exemplo, enxergar, inclusive aqui, alguns leitos naturais, áreas de canalização, né? Contudo, isso aqui acaba sendo, então, uma escala grande, tá? Próximo. Aqui nós temos, então, outro exemplo da nossa realidade, estado de Mato Grosso. E aqui aparece a cidade de Cuiabá, né?
Temos aqui a orientação e temos também essa representação da escala. Então, 1 centímetro do mapa representa 85 quilômetros, né? Esse mapa, ele não vai apresentar detalhamento. A gente não consegue enxergar, por exemplo, os principais leitos que possuem próximo à cidade de Cuiabá. Nós não conseguimos enxergar nem mesmo o rio Cuiabá, né? Então, aqui no caso, se essa aqui é uma escala grande, e aqui nós temos, então, uma escala pequena, porque ela é totalmente ausente de detalhamentos, certo? E para a gente aí já quase finalizando a nossa aula, nós temos então, quanto ao tamanho, né, a escala grande, a escala média, a escala pequena, quanto à representação, a escala de detalhe, ela vai até de 1 para 25 mil, a escala de semidetalhe, ela vai de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil, que são as cartas topográficas, né, aqui nós temos as plantas cadastrais, escala pequena, escala de reconhecimento ou de síntese, de menores de 1 para 250 mil e menores que isso, né? Então, são as representações ali das cartas topográficas. E aqui tem uma atividade que ela é muito tranquila, que eu vou deixar para vocês aí fazerem essa atividade, tá? Vocês vão ordenar esses números, perdão, em ordem crescente, tá? E aqui nós temos, então, A, B, C, D e E, a representação em ordem crescente. É que vocês irão ordenar aí para fazer esse exercício, pode ser no caderno mesmo, em ordem decrescente. Algumas turmas já fizeram isso daqui comigo em sala. Para quem não fez, façam no caderno. É importante para vocês terem essa noção da escala, né? Principalmente aqui a escala numérica, tá? 1 por 50 mil e assim sucessivamente. Aqui temos, então, o gabarito desse exercício, então não se preocupe, estará aqui disponível para vocês, né? E muito obrigada pela aula de hoje, galerinha do bem. Estamos aí mais uma vez juntos por um sonho. Até breve, até a próxima aula.